nós queremos agradecer ao Senhor por estar presente na tua casa. Agora, Pai, use o teu servo agora para falar aquilo que tu separaste para ele, Pai, colocaste no seu coração, não somente para trazer mais nessa noite. Que possamos, Pai, ouvir a tua palavra nessa noite e sair daqui melhor do que nós entramos, que possamos não só ouvir, mas colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Todos que nós estamos em casa nessa noite, como vaso de bênção nos teus mãos, cujo do céu, de todas as suas necessidades, de todos os problemas, dificuldades que possa ter, mas que o Senhor esteja comigo todos os dias. Quando aí o tempo que ele necessita, para que a tua vida tranquila, para que a tua vida seja Deus com suporte, e que ele possa ser bênção sempre na tua mãos. Eu sei que nesse momento, em nome de Jesus, choramos, hoje para que sempre. Amém. Eu queria começar essa noite a mensagem pedindo àqueles que têm menos de 35 anos de idade, fiquem de pé. Menos de 35 anos para frente. Fiquem de pé. 35 anos para baixo. Deixa eu olhar bem. De 35 anos para baixo. Ok, obrigado. Pode sentar. Porque eu pedi para que vocês ficassem em pé? Porque vocês são uma geração. E essa geração, ela precisa ser mais forte do que a minha geração. E eu queria conversar durante alguns instantes sobre 2 textos da Bíblia. Mas antes, eu queria falar que quando eu tive a minha filha Vanessa, para quem não conhece, minha filha, ela está aí hoje, fica em pé, minha filha, né? Está na cara que parece comigo, né? Quando eu peguei minha filha pela primeira vez no colo, quando ela nasceu, que sensação maravilhosa! Uma sensação indescritível! Era a minha primeira filha. Como eu fiquei feliz! Parecia que não havia outra felicidade. Mas depois, nasceu meu neto. Peguei meu neto no colo, meus netos no colo. Eu estava numa cama de hospital em casa, numa cama de hospital, por causa de um acidente de carro, correu. E minha filha subiu com muita dificuldade no degrau da minha casa, junto com a minha esposa, para colocar no meu colo os gêmeos. Que sensação fantástica, né, amor? Que sensação fantástica! Eu falei, gente, ser avô é melhor do que ser pai, que coisa gostosa! Eu acho que eu vou falar a mesma coisa quando eu for bisavô, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque, amados, nós temos uma perspectiva de que as nossas gerações sejam melhores do que as gerações passadas. Qual o pai ou a mãe que não quer o melhor para os seus filhos? Qual o avô que não quer o melhor para os seus netos? Qual a bisa que não quer o melhor para os seus bisnetos? Né? Porque nós queremos que eles sejam melhor do que nós fomos. Mas quando eu começo a olhar para a Bíblia, principalmente lá em Juízes, no capítulo 3, eu começo a entender, a compreender e acho, né, que o que está ali é algo que não foi passado de pai para filhos, como deveria ser passado, porque ela diz que havia uma geração que nasceu que não conhecia as obras de Deus, nem conhecia Deus. Uma outra geração, ou seja, aquela geração, uma conhecia Deus e as obras que Deus fez, mas nasceu uma outra geração que não conhecia Deus e não conhecia as obras que Deus fez. Creio que aí foi o erro da geração anterior, que não passou os valores do reino, os valores de Deus
para aquela geração. E à medida que nós vamos vivendo, nós estamos vendo que as gerações parecem que estão piorando, né? Estão piorando. Me faz lembrar que algumas pessoas diziam assim: antigamente, os crentes eram mais fervorosos do que os crentes de hoje. Antigamente, os crentes eram mais piedosos, tinham mais amor do que os crentes de hoje. Onde nós estamos errando como geração? Aonde nós, como família cristã, estamos errando para que as gerações que vêm depois de nós, quando nós achamos que elas têm que melhorar, que elas precisam ser melhores do que nós, o que está acontecendo com cada família que nos está passando? Será que nos está passando direito aquilo que nós recebemos como herança que a Bíblia deixou para nós? Tem um texto que eu gostaria de ler, o outro eu vou ler depois. Mas o primeiro texto, eu queria que os irmãos abrissem aí. Gênesis, no capítulo 49, verso 14 e 15. Isso porque esta noite eu quero mudar um pouco a nossa mentalidade e para dizer para minha filha, quero dizer esta noite para minha filha, que minha filha é bênção na minha vida. Eu quero que você saiba nesta noite que os seus filhos são bênção de Deus. A sua geração, a geração dos seus filhos, será bênção nesta igreja. A geração dos nossos filhos e dos filhos deles serão bênção para dar continuidade àquilo que nós iremos parar um dia. E que eles sejam fervorosos. Então eu quero usar 2 textos da Bíblia para mostrar que a Bíblia também fala de uma geração abençoada, né? De uma geração abençoada. E para isso eu queria que vocês abrissem aí Gênesis 49, verso 14 e 15. Olha, prestem atenção. Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Esses 2 versículos que nós conversamos aqui. Quem era esse tal de Isacar? Era o 5º filho de Jacó com Lia. Era o mais forte dos filhos de Jacó. Então Jacó aqui quase à morte, ele começa a falar sobre os seus filhos, e olha o que ele diz de Isacar. Isacar era forte como um jumento. E hoje, a gente pode falar, você é forte como um jumento, não se dá problema, né? Mas naquela época não. Naquela época ele estava dizendo a fortaleza, né? Que era o seu filho Isacar. E ali eu costumo olhar aquilo que ele era, porque nossos filhos não são iguais uns aos outros. Por mais que nós demos ou venhamos dar a mesma educação, cada um tem a sua própria personalidade, cada um tem o seu modo de ser, até o modo de vestir, o modo de andar. Meu filho Diego, ele anda igual meu neto Vitor, ele anda assim. Ele anda pulando, não é, Vanessa? Vanessa não, Vanessa já anda assim. Cada um tem o seu jeito peculiar de ser. Então nós educamos todos eles da mesma forma. Agora, eles têm a sua própria personalidade. Então vamos voltar aqui a esse tal de Isacar, né? Quem era esse camarada?
aqui o seu pai Jacó está dizendo: olha, Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Isso quer dizer o quê? Que ele era forte, mas não queria lutar. Era forte, mas não ia à luta. Nem sempre ser forte é vantajoso. Ele era um camarada que preferia estar acomodado do que lutar por alguma coisa. Embora tivesse robustez, embora fosse forte, mais forte que os irmãos, ele podia ser um líder pela sua robustez, mas não. Teve um repouso entre as ovelhas. Não quis, de maneira nenhuma, lutar, ou brigar, ou levantar a cabeça. Eu comparo isso muitas vezes, aquele tipo de pessoa que casa, constrói a sua casa, né? Constrói a sua casa, mas ele é fraco. Sabe por quê? Porque ele deixa ser dominado pelos vícios. Às vezes o vício das drogas, às vezes o vício da pornografia, ele se deixa vencer por essas coisas. Então, o corpo robusto, a robustez ou a fortaleza não é sinônimo de estar bem na presença de Deus. Não é sinônimo de estar bem na presença de Deus. Então ele não queria lutar. E por ele não querer lutar, por ele não querer tomar atitudes, vejam bem, pais, mães, por ele não querer tomar atitudes, olha o verso de número 15. Ele viu que o descanso era bom. Estou numa boa aqui, eu vou querer fazer isso para quê? Estou igual baiano agora, juro. Fazer isso para quê? Porque a terra me dá, ela é deliciosa. E baixou o seu ombro. Baixou o seu ombro. Irmãos, pensem comigo. Um camarada, filho de um grande líder, Jacó, tinha tudo para estar lá em cima no topo. Liderança, robustez, coragem, vigor. Mas se acomodou. Se acomodou porque teve medo. Medo de lutar, medo de ir à luta. As pessoas nunca vão conquistar nada enquanto estiverem com medo. Levanta a cabeça, vão à luta. Ah, Senhor, me dá um emprego. O Senhor vai dar. Você vai ficar em casa deitado esperando cair o emprego no céu? Aí sai aí, vai distribuir currículo, ou sei lá, fazer alguma coisa. Mas sai da inércia. Sai da inércia. Aí por ele gostar do descanso, mesmo sendo forte, o que aconteceu com ele? Baixou os ombros e foi o quê? Ser escravo. Foi ser servo. Ele foi ser servo. Porque ele queria conforto, como diz o outro, sobre água fresca. Não queria se comprometer. Pais, mães, precisamos estar comprometidos com o reino de Deus. Precisamos estar comprometidos com os nossos filhos. Nós temos que sair muitas vezes da letargia, e onde nós achamos, não, do jeito que está, tá bom, não está bom não. Nossos filhos estão caminhando para a perdição. Você tem que falar, você tem que dizer, tem que mostrar. Porque senão a nossa geração, ou a geração vindoura, vai ser uma geração fraca. Vai ser uma geração sem comprometimento. Uma geração sem que você tenha dado um legado a ela. Vai ser igual a de Juízes 3. Não conhecia Deus, nem as obras que Deus fazia. Que nós não sejamos culpados disso, queridos. Que nós não sejamos culpados disso. Mas conforme eu disse, não apenas uma geração ela se torna igual a que passou. Não. Deus é grandioso. Deus é magnífico. Deus é capaz de mudar famílias. Deus é capaz de mudar gerações. E o texto que nós vamos ler agora,
Eu quero provar a vocês que, embora o pai fosse desse jeito, que embora o pai fosse um camarada forte, mas um camarada acomodado, um camarada que não se importava com nada, alguém que não ia à luta, que era conformista com as coisas, a geração dele se tornou coisas especiais. Sabe por quê? Porque os seus filhos, eles não nasceram para ir para o inferno. Os meus filhos, os seus filhos, é obra de Deus, é bênção de Deus na nossa vida. Então nós temos que lutar sempre por eles. Mas essa luta pela família é para quarta-feira. Quarta-feira eu vou falar sobre a luta da família, encerrando então o mês da família. Quarta-feira. Mas abra agora a sua Bíblia aí, irmãos. Vamos ver um outro ponto. 1 Crônicas. 1 Crônicas. Capítulo 12. Verso de número 32. 1 Crônicas 12, 32. Para quem é aluno da escola bíblica dominical, sabe que 1 Crônicas fica antes de 2 Crônicas. Amém? Dos filhos de Issacar, olha só. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sob suas ordens. Olha só que geração! Olha que geração fantástica! Deixa aí, tá, Carol? Nesse texto. Quem é Issacar? Um camarada forte, um camarada que tinha tudo para ser poderoso, para ser líder, para ter conhecimento, para ser o chefe da família, mas resolveu se acomodar e ser escravo, ser servo, ser escravo. Mas olha a descendência dele. E dos filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, destros no conhecimento dos tempos. Deixa eu ler a minha tradução que é legal. Os filhos de Issacar, conhecedores da época. Conhecedores da época. Isso me chamou muito a atenção, esse texto. Conhecedores da época que eles viviam. Eles conheciam todas as coisas que estavam acontecendo ali. Como hoje, queridos, os nossos filhos, a nossa nova geração, ela tem que entender e compreender qual é a sua boa companhia, qual é a má companhia, para se afastar dela, o que pode lhe trazer felicidade, o que não pode, não ir em busca daquilo que vai lhe trazer mal. Como é que é a nossa geração do mundo hoje? Qual é a geração do mundo hoje? Uma geração anormal. Essa é a realidade. Dentro das igrejas, há aqueles que pagam muito dinheiro dentro das igrejas para ver o cantor gospel, mas não vem uma reunião de oração. Estou certo ou estou errado? Há aqueles que gostam de flash, fumaça saindo, parede preta. Os crentes do oba-oba, mas vem orar, vem dobrar os joelhos, não quero. Vem ter comprometimento com Deus, não quero. Essa é a geração que está aí, mas não é este legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Eles precisam ser conhecedores da época que eles estão, o que está acontecendo hoje no mundo, e como o mundo quer tirar você do caminho de Deus, quer tirar você do seio da tua igreja, do seio da tua família também. Então nós temos que tomar muito cuidado. Precisamos conhecer a nossa época, a época que nós estamos vivendo. Naquela época, eles sabiam quem eram os inimigos, eles sabiam quem estavam ali, o que era bom e o que não era bom para Israel. Hoje, às vezes, nós esquecemos que a modernidade de hoje não é aqueles inimigos do passado.
A modernidade de hoje é internet. O perigo da internet é quando nós sabemos usá-la com sabedoria. O perigo de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, quando muitos aí começam a mandar nudes uns para os outros aí, até mesmo dentro de seios de igrejas. Membros de igreja, não digo que são crentes não, membros de igreja, que se contentam em ver nudez por telefone. Crentes de igreja, que ao invés de estar prestando atenção no culto, está adorando a Deus, está no WhatsApp mandando mensagem. A modernidade é assim, mas é o legado que nós vamos deixar para essa geração. Nós temos que mostrar que nós somos fortes, não fortes como Issacar, que se acomodou, que virou escravo. Nós fomos libertos pelo precioso sangue de Cristo. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos diz: eu vos escrevi jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós e já venceste o maligno. Jovem é forte, porque o Senhor venceu o maligno por ele. Então não deixe nada deste mundo tirar você do seio da tua igreja. Não deixe nada deste mundo tirar você do convívio dos seus pais. Não deixe nada deste mundo fazer com que você dê meia volta àquilo que você é, filho do rei ou filha de Jesus, filha do rei. Não deixe o inimigo tomar conta de você. Os filhos de Issacar foram diferentes do pai. A geração, né? Quando fala filhos assim, não são filhos, são gerações. Gerações. As gerações mudaram. Deus abençoou. É isso que nutre o coração de alegria. Saber que eu não posso mudar o coração da minha filha. Você não pode mudar o coração dos seus filhos. Alessandro, nós não podemos, mas nós conhecemos um Deus que é capaz de mudar o coração deles. Então nós pedimos a esse Deus, porque esse Deus, ele muda os corações. Esse Deus, ele entra com a providência dele. E nós temos que acreditar. Por isso nós somos fortes. Mas fortes no sentido de joelhos dobrados. No sentido de que ter quebrantamento de coração. É dessa forma que nós somos vencedores. Quando nós agimos assim. Né? Então vejam só. E dos filhos de Issacar, eles eram conhecedores da época. Deixa eu ir um pouquinho mais adiante. Para saber o que Israel devia fazer. Olha só. Israel só toma conselho com alguém quando você sabe que aquela pessoa tem caráter. É isso? Eu vou me aconselhar com fulano de tal. Então você sabe que fulano de tal tem caráter, que fulano de tal tem sabedoria para poder te aconselhar. Os filhos desse camarada, eram líderes em Israel. E o que o povo fazia? Fila. Olha só, eles faziam fila para se consultar com os filhos de Issacar, porque viam nos filhos de Issacar autoridade, viam nos filhos de Issacar sabedoria, porque eles conheciam os costumes da época, eles sabiam o que estava errado, o que estava certo, e se afastavam do erro, e se aproximavam daquilo que era bom para as suas famílias. Como é bom, né, quando a gente consegue entender e compreender que os nossos filhos, eles precisam da nossa diretriz. Eles precisam aprender com aquilo que nós podemos passar para eles. E eles aprendem muito com o nosso exemplo. Vitor, principalmente Ravi, deixa eu falar uma coisa para você, para Ingrid. Não pense que ele vai aprender por aquilo que vocês vão falar para ele. Ele não vai aprender por aquilo que vocês vão falar. Ele vai aprender por aquilo que vocês demonstrarem para ele. Por aquilo que vocês são. Eles aprendem pelo exemplo. Pelo exemplo. Né? Eu já falei isso aqui, a minha netinha, quando fica lá em casa, ela sempre chega e fala assim: vovô, vamos orar? É porque eu já quero dormir. Eu oro com ela, toda vez que ela fica lá, eu chego lá na cama e oro por ela, com ela. Ela foi para casa, aí chama meu filho, chama minha nora, fala assim: vamos orar.
Ela chama de para orar. Ela fala assim, 3 orações. Papai, mamãe, depois Estelinha. Os 2 oram e ela ora também. Ela dormiu uma semana quase lá em casa com a minha filha. E toda hora ela falava, tia, vamos orar. Tia, vamos orar. Tia, vamos orar toda hora. Por causa do exemplo. Então, qual é o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos? Será que nós estamos sendo igual a essa casa? Temos força, vigor para trabalhar, para ganhar o nosso dia a dia, mas não temos força para vencer o vício? Ou não temos força para dar uma palavra? A descendência dele era um líder. E olha o que diz aí. Diz assim o texto: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saber o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, eles eram líder dos seus irmãos, líder da família, líder de todos, enquanto o pai era um fracassado, resolveu cruzar os braços e ficar na maciota, sombra e água fresca. Ainda bem que os filhos não aprenderam com os pais e Deus mostrou a essa geração como mudar. Para encerrar minha palavra, eu queria que nós lêssemos aí 4 versículos. 4 versículos. Tá? Nesses 4 versículos, foi o faraó falando com Moisés. Eu só vou deixar o terceiro para falar depois. Mas eu queria que vocês abrissem aí e lessem para mim, por favor. Está lá em Êxodo. Êxodo, acho que é. Separei aqui, isso é Êxodo 8. Êxodo 8, 25. Uma pessoa abra para mim, Êxodo 8, 25. Outra pessoa, Êxodo 8, 28. E a outra pessoa, outro irmão, perdão, Êxodo 10, 24. Êxodo 8, 25, Êxodo 8, 28 e Êxodo 10, 24. Ok? Vamos lá, Êxodo 8, 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Então, o faraó chegou para Moisés e falou: olha, vou deixar vocês oferecerem sacrifício para o Deus de vocês, mas não saiam daqui. Ok? Não saiam daqui, fiquem aqui. Estava falando para Moisés e o povo: fiquem aqui, ofereçam o sacrifício aqui. Ok? Agora o outro, 8, 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vás longe. Orai também comigo. Então, a primeira foi: pode oferecer sacrifício aqui. Aí a segunda vez, pode oferecer sacrifício, mas não vão muito longe. Não vão muito longe. Eu vou pular a terceira e vou direto para a quarta. Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Olha só. Então ele falou: olha, vocês podem ir, mas deixa os gados, deixa tudo aqui. Leva suas crianças. Por que ele falou leva suas crianças? Porque a terceira vez que ele falou, leia aí para mim, Êxodo 10, verso 10 e 11. Êxodo 10, 10 e 11. Então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco, como vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste, nos lançaram na face do Faraó. O que Faraó falou a terceira vez aí? Não, vocês podem ir, mas deixem as crianças. Vocês vão adorar, sacrificar o
deu de vocês, mas deixa as crianças. Como, em outras palavras, vocês não têm serventia. O tempo de vocês acabou. As crianças agora não vão fazer a cabeça deles. Aí Moisés retrucou, tanto retrucou que quando chega na quarta vez, ele diz, não, deixa só os gatos, leva as crianças. Ou não, vou levar tudo, não vai ficar uma coisa aqui. E Faraó retrucou. Por quê? É isso que o inimigo quer. O inimigo quer levar nossas crianças. O inimigo quer tomar conta das nossas crianças. Hoje, Priscila, eu conversei, a minha aula hoje foi conversar muito com o Michel e com a Carol. Aconselhamento. A minha preocupação como pai deles, entre aspas, né? Porque eu sou pai dessa garotada toda aí. E eu tenho muita preocupação com essas crianças. Eu falei para eles qual é a minha preocupação. Né? Então, para tomar cuidado, o inimigo quer tirar as crianças de nós. O inimigo quer levar os nossos filhos para longe da nossa família. O inimigo quer que nós sejamos igual esse camarada que eu acabei de falar para ele. Issacar é um camarada que tanto faz a água para vir para cima ou para baixo. Para ele estava tudo bom, tudo certo. Lavava as mãos igual Pilatos. Nós precisamos, como pais, sermos sábios para ensinar os nossos filhos e deixar um legado de bênção para a vida deles. Amém? Que Deus cuide de nós, que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor nos envolva e que mostre a cada um de nós, porque para ensinar e para ser família não existe fórmula, né? Você pode fazer o melhor bolo, mas um dia esse bolo solo, você usou a mesma farinha, a mesma medida, o mesmo forno, a mesma quentura, mas um dia o bolo solo. Então, família é assim, um bolo, né? E mesmo bolo solado não pode comer. Família é bênção de Deus, é projeto de Deus, prioridade da igreja. E Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Agora, esses jovens de 35 anos para baixo, eu pedi para ficar em pé, fique de novo, por favor. Quero fazer uma oração com vocês, consagrando a vida de vocês, voltando ao Senhor. Para que o Senhor. Vitor, tem quantos anos? Hã? Vamos orar por essa juventude aqui, essa geração. Que vocês sejam a geração de vocês, seja melhor do que a minha. Que vocês sejam melhores do que eu. Que vocês sejam melhores do que seus pais. Que vocês sejam melhores a cada dia, com honra e glória de Deus. Pai, aqui estão, Senhor, essa geração. Quero te suplicar que elas sejam bênçãos, Senhor Deus, em tuas mãos. Que eles possam acreditar, Senhor, que existe um Deus que é com eles, por eles e para eles. Em teu nome, apenas em teu nome, esta igreja os abençoa, Senhor. Porque eles são o presente desta igreja para dar continuidade ao teu amor. Oh Deus, dá-nos sabedoria como pais. Para sempre, Senhor, temos palavras de bênção na vida dos nossos filhos. E que os nossos filhos, Senhor, tenham sabedoria para ensinar os seus filhos também as maravilhas de Deus. Que esta geração conheça a Deus e as suas obras. Em teu nome, apenas em teu nome, nós os abençoamos, pois os abençoamos em nome de Cristo Jesus. E que juntos possamos dizer amém. Glória a Deus. Poder sentar, amados. Deixa eu dar aqui um recadinho. Quarta-feira estaremos falando aqui na igreja. Vem orar com a gente. Vem orar com a gente. Quer dobrar os joelhos aí. Nós estaremos, quarta-feira, estarei falando a respeito de defendendo a família. Defendendo a família. Durar o tempo. Isso na quarta-feira. No sábado, é isso que eu queria anunciar. No sábado, irmãos, aniversário de casamento do irmão Marcelo e irmã Emília. Dia 29, né? O casamento. Aniversário de casamento, né? Dia 30.
É dia 30, então eu errei. Vai fazer sábado. Né? Vai ser então dia 31. Estava confundindo se era 29 ou 30. É 30. Então dia 31, no sábado, às 19h30 estaremos ali com a adoração do nome do Senhor. Né? Agradecendo a Deus pela vida desse casal. Quantos anos, irmão? De casado? 62. 62. 62. E no domingo, que é aniversário da Iriana. Domingo, encontro da família aqui. Vamos fazer uma grande festa aqui, de manhã até a tarde, em nome de Jesus. Né? Se Bruno puder armar ali uma redinha de vôlei, que eu vou jogar vôlei para ti. Vamos lá, do mesmo time, hein, Alessandro? Eu e você, do mesmo time para jogar vôlei. Vai cá, viu, Sebastião? Eu, você, Alessandro, contra essa molecada aí. Não tem que estar enrolando sobre isso. Vamos seguir, né? De ambulância. Então, vamos ver só. Meu irmão Mabel vai ser o juiz. De ambulância. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor nos acompanhe. Uma ótima noite para vocês e que a graça do Senhor sempre possa estar latente no seu coração. Coração silencioso,